Olá, seja bem-vindo ao canal Estudando Emmanuel. Meu nome é Neuber e eu sou um dos colaboradores do canal. Hoje nós temos o título O Trabalho. O trabalho é uma das 10 leis morais, né, das 10 leis divididas por Kardec na codificação no Livro dos Espíritos, no livro terceiro. E esse é o assunto que a gente vai estudar hoje, né? Sejam bem-vindos e vamos começar. Bom, iniciando então pela introdução, nós temos o seguinte: algumas definições do que é trabalho, né? Então nós temos aí: trabalho, conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Outra frase: o trabalho é o fator de produção mais importante. Usualmente, os economistas medem o trabalho em termos de horas dedicadas, salário ou eficiência. O trabalho é a essência do homem. O que o distingue o homem dos animais é a sua consciência e a intencionalidade para o trabalho. E por último, uma frase bíblica, né, que está no livro de Efésios, capítulo 6, versículos 7 e 8, que diz: sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Bom, o que nós temos aqui então? Nós temos aí a definição do que é trabalho, primeiramente nessas duas primeiras frases, uma definição humana, uma definição mais corriqueira sobre o que é trabalho, colocando aí para nós o conjunto de atividades produtivas, criativas, ou o fator de produção mais importante, que ou seja, é o que movimenta o mundo, né? O trabalho é o que movimenta o mundo, é o que faz o dinheiro passar de mãos em mãos, a economia girar e etc. E por último nós temos uma conotação diferente, né? Nós temos aí na introdução uma frase bíblica que mostra a importância do trabalho e a recompensa vinda não no sentido monetário, no sentido de bens, mas sim no sentido divino, não é? Uma recompensa divina. Então vamos entender, né, ao longo desse trabalho, ao longo desse estudo sobre o trabalho, como que Kardec conversou com os espíritos na época da codificação sobre isso e como Emmanuel cita isso em diversos livros ditados ao nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico. Então vamos iniciar no primeiro slide o estudo realizado no Livro dos Espíritos de 1857 por Kardec. Né? Nós temos aí 4 questões sobre o trabalho que nós extraímos de lá para a gente poder conversar. Então vamos lá, primeiro. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Foi a pergunta que Kardec fez. Os espíritos responderam: o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Olha que bacana, gente. O que a espiritualidade passa então para Kardec? Sim, o trabalho é necessário, ele é uma lei da natureza, é através do qual nós podemos melhorar a sociedade, né, dando maior condições para todo mundo, né, para que se atendam às necessidades. Né. A gente sabe que, infelizmente, o nosso mundo ainda é bastante injusto quanto a isso, quanto à divisão dos bens, quanto ao cuidado com o próximo, tanto que nós ainda temos pessoas padecendo aí de maus terríveis, né, de males terríveis em relação à pobreza, ao frio, ao desalento, à alimentação, né? Que se todos nós tivéssemos consciência, provavelmente isso não aconteceria. E ele diz aqui, ó, a civilização obriga o homem a trabalhar mais. Quer dizer, no passado, quando nós morávamos lá nos sítios, nas fazendas, a gente trabalhava bastante braçalmente ali, mas tudo aquilo que nós plantávamos nós colhíamos, então era uma vida que tinha menos necessidades. Hoje nós já temos mais necessidades, a gente precisa de uma televisão, de internet, de uma série de necessidades que nós criamos ao longo do tempo, que foram criadas ao longo do tempo pela sociedade,
que hoje acaba cada vez mais fazendo com que nós trabalhemos cada vez mais, né? E a competitividade, etc., isso tudo faz com que a gente trabalhe mais. Vamos então à próxima questão. Na questão 675, Kardec pergunta o seguinte: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? E o espírito responde: não. O espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Olha que importante, né? Kardec coloca, mas só aquilo que eu faço materialmente é trabalho? E a espiritualidade fala, não. Toda ocupação útil, né? Então, quando nós nos dedicamos ao outro em qualquer situação, é uma ocupação útil. Então, não é só o trabalho do corpo, mas também o trabalho da sua intelectualidade em favor do próximo. Isso também é considerado trabalho pela espiritualidade, né? E é interessante para quem tiver a condição e a vontade de ler dentro do Livro dos Espíritos, a gente percebe, quando a gente pensa em felicidade eterna, que a espiritualidade fala, não, o espírito trabalha sempre, né? Nunca para. Então vamos ver o que ele continua na próxima questão aqui. Na questão 676, Kardec pergunta, por que o trabalho é imposto ao homem? E a espiritualidade responde, é uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao trabalho e à sua atividade. Ao que é de físico, franzino, Deus concebeu a inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho. Olha que bacana, né? O que a espiritualidade nos diz aí? Consequência da natureza corpórea. Nós temos de trabalhar, né? No passado, lá no início das nossas civilizações, trabalhar para se manter, para se alimentar, né? Agora, existe também a questão intelectual, né? Colocada que é bem bacana. Ó. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual, né? Então, além dessa questão de se manter, né? Manter o corpo, manter a alimentação, etc., a proteção, né, dos fenômenos da natureza, da chuva, do frio, etc., tem também aperfeiçoamento da inteligência. Então o trabalho ele é uma ferramenta da divindade para que a gente também aperfeiçoe a nossa inteligência, sejamos empurrados, né, a estudar, a aprender, a dar exemplo, a ajudar o próximo, aquele que é menos favorecido ainda, para que ele também possa se aperfeiçoar. Então é bem interessante, né? E ele fala aqui também da justiça divina, né? Ao que é de físico franzino, Deus concebeu a inteligência para o compensar. Olha que legal. Aquele que não tem forças, muitas vezes, para fazer atividades braçais com mais competência, a ele também é dada a inteligência para compensar isso, né? Para que ele possa arrumar outros meios de fazer os trabalhos, né? É bem interessante essa questão da 676, porque a gente pensa um pouquinho na justiça divina, né? Se nós praticássemos a justiça divina na sua integralidade, a gente já teria muito mais claro assim a questão dos trabalhos, né? De como se deve dividir os trabalhos, né? Mediante a aptidão física, a aptidão moral, a inteligência, tudo isso. Hoje, assim, muitas pessoas que muitas vezes não têm condição psicológica para um determinado trabalho, está ali por necessidade, né? Muitas vezes uma pessoa que é muito forte, que poderia fazer um trabalho que exija, né, um pouco mais de estrutura física, está colocado em uma posição onde ele só usa a intelectualidade dele. Então, mas isso não é uma injustiça divina, né? Isso é uma injustiça nossa, material, né? Os homens ainda não têm essa capacidade, né, de dividir as coisas. Por exemplo, nós sabemos que nem todo trabalho físico nós podemos, por exemplo, colocar uma mulher para fazer. Né? A estrutura corporal, a estrutura física é diferente. Então, e muitas mulheres fazem muitos trabalhos que
Antigamente, até pouco tempo, eram só os homens que faziam, mas porque pela vontade delas, né? Pela necessidade muitas vezes. Mas se nós fôssemos justos, mais justos, né? Nossa sociedade fosse mais justa, haveria uma separação muito diferente do que há hoje, né? Mas nós estamos no caminho, nós vamos chegar, ainda vamos chegar nessa questão. Bom, na pergunta 678, nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? A resposta da espiritualidade é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de um benefício. Aqui é bem bacana a gente perceber essa questão também, né? Quanto mais nós temos necessidades materiais, né, que é a nossa alimentação, a nossa casa, o nosso carro, o nosso meio de transporte, a nossa vestimenta, essas necessidades que nos são ainda bastante materiais, ela acaba criando, né, em nós a necessidade de trabalhos muitas vezes também materiais, né? Nós vivemos de maneira material ainda. E ele nos mostra que em mundos mais aperfeiçoados, em mundos mais evoluídos, a natureza é diferente, porque nem todo trabalho ali se torna material, né? É um trabalho diferente. Né? Como nós vemos, por exemplo, aqui no nosso planeta mesmo, nós vemos um professor dando aula. É um trabalho muito mais intelectual do que material. Ele não pega um produto e, na verdade, ele estuda e passa o conhecimento dele. Né? E isso é muito bacana. É uma espécie de trabalho mais intelectualizado. E estudando o Livro dos Espíritos, nós vemos em outras questões também que em planetas muito mais evoluídos, em sociedades mais evoluídas, o trabalho é praticamente todo intelectual. Né? E o descanso ele é também intelectual. É quando o espírito não se ocupa, mas o espírito está sempre em atividade. Muito bacana, né? Vamos continuar então. Ainda na codificação kardeciana, a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, de 1863, no capítulo 20. Ele é intitulado Trabalhadores da Última Hora. E no item 5, nós temos instruções dos espíritos pelo Espírito de Verdade. Talvez sempre aí as instruções mais importantes do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito de Verdade se pronuncia, né? Vamos ver o que ele colocou aqui. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movido apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Bom, gente, só esse trecho aqui, né, ditado pelo Espírito da Verdade, é um estudo completo, né? É material para se fazer um estudo muito maior, né? Então, o que a gente pode tirar, alguns pontos que a gente pode tirar desse texto? Obviamente, eu nem vou conseguir tirar todos, porque é um texto maravilhoso que a gente pode estudar muito tempo, né? Temos de lê-lo muitas vezes para poder realmente entendê-lo. Mas nós temos aqui, primeiro, o Espírito da Verdade nos coloca: olha, chegou o momento da transformação. Né? Nós espíritas já estamos aí há bastante tempo até falando da transformação do nosso planeta de um planeta de provas e expiações em um planeta de regeneração, né? Baseado, obviamente, em todos esses pontos, né, que nós vemos já na codificação kardeciana, nas obras de Kardec,
mas também todas as obras subsidiárias por diversos espíritos, né? Não só Emmanuel, como André Luiz, como Hamed, como a Eurípides Bassanufo, como vários outros, né? Dr. Bezerra de Menezes, Meimei, todos esses espíritos, né, que compõem aí essa grande falange de espíritos que nos orientam e nos direcionam os caminhos aqui do planeta Terra, nós temos ouvido falar sobre a transformação, né? Sobre essa mudança de patamar do nosso planeta, nos trabalhos mediúnicos, os espíritos que vêm como vozes amigas sempre nos dizem dessa questão, né? E tá aí o Espírito da Verdade chancelando isso, né? Olha, é chegado o tempo, né? E ele nos diz aqui, ó, felizes são os que estiverem trabalhando o campo do Senhor com desinteresse e movidos pela caridade. Então, quer dizer, é o nosso trabalho realizado sem interesse pessoal, né? Nós temos outro capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo falando sobre a caridade, onde nos diz, olha, que a sua mão direita não deve saber o que faz a mão esquerda, né? Então, nós não precisamos trabalhar para mostrar para os outros que estamos trabalhando. Nós não precisamos fazer a caridade para apresentar à sociedade que nós estamos fazendo a caridade. Os que assim agem já são pagos por serem ovacionados, por serem aplaudidos, né? Porque o que eles buscam é isso, e não realmente fazer o bem pelo bem, né? Chico, em tantas entrevistas, sempre falou, nós devemos fazer o bem pelo bem. Isso é muito bacana. Vamos lá. Então ele fala, olha, quando felizes serão os que estiverem trabalhando no campo do Senhor com desinteresse, né? E olha, suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Quer dizer, aquele que agir sem desinteresse será pago muito mais, receberá muito mais do que imagina, né? Quem pode prever aí os benefícios que nós receberemos quando chegar aí o momento do nosso desencarne, ou chegar o momento da transformação completa do planeta, e nós tivermos ajudado, trabalhados em nome do Cristo para isso, né? Depois nós temos aqui, ó, felizes serão os homens que houverem dito aos seus irmãos. Olha aqui, a questão da fraternidade, do trabalho em conjunto, né? Ó, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços. Para quê? Para que a vinda do Senhor encontre a obra acabada. Então, assim, gente, vamos dar as mãos, vamos trabalhar junto. E olha o que também o Espírito da Verdade nos coloca. Os bons servidores são aqueles que calam os vossos melindres e as vossas discórdias. Essa frase vem num momento muito importante aqui no Brasil. Nós estamos sofrendo aí com uma divisão muito grande ideológica na política, a direita, a esquerda e etc. E ele fala aqui, ó, calar os vossos melindres e as vossas discórdias. O que é isso, gente? Nós vamos pensar diferente. Nós vamos pensar diferente, nós vamos ter discórdia. Isso sempre vai existir, porém, temos de aprender a calar os nossos melindres. Aquele que pensa diferente, ele merece respeito, assim como nós, pensando também diferente. E isso tudo não importa. O que importa é que a obra não sofra. O que é a obra? A obra é a evolução, é a melhoria do planeta, a melhoria da sociedade. E todos nós somos responsáveis por isso, né? Quando nós desafiamos aí um irmão nosso na internet, comentamos algo de maneira agressiva, nós estamos atrasando a obra, né, da espiritualidade e da divindade na evolução do nosso planeta. Nós não temos esse direito, né? A verdade é que nós temos de calar os nossos melindres, as nossas discórdias e trabalhar em favor da divindade e da melhoria do planeta, né? Então, realmente essa mensagem do Espírito da Verdade é impressionante e muito completa para que nós estudemos aí bastante, né? Vamos continuar. Entramos agora finalmente nos livros de Emmanuel. Vamos começar falando do livro Vida e Sexo de 1970. É bastante interessante porque é uma mensagem referente a adultério e prostituição no item 22, onde nos diz o seguinte: quando cada criatura for respeitada em seu foro íntimo,
para que o amor se consagre por vínculo divino, muito mais de alma para alma do que de corpo para corpo, com a dignidade do trabalho e o aperfeiçoamento pessoal, luzindo na presença de cada uma, então os conceitos de adultério e prostituição se farão distanciados do cotidiano, de vez que a compreensão apaziguará o coração humano e a chamada desventura afetiva não terá razão de ser. Gente, que bacana, que atual essa questão, né, do adultério e da prostituição. Vamos lá. O que essa mensagem nos traz? É bastante bacana, bastante interessante. Ele nos diz de quando essas questões de adultério e prostituição poderiam terminar, né? E ele nos fala o seguinte: quando cada criatura for respeitada em seu foro íntimo, né? E quando o amor se consagre por vínculo divino, né? Quantos de nós ainda nos apaixonamos pelo corpo, pela beleza, não é? E não pela personalidade, pelo espírito da outra pessoa. Espírito para espírito, né? E quando nos apaixonamos por questões materiais, né? Pelo físico da pessoa, pelos bens da pessoa, porque ainda existe bastante isso, nós somos infelizes, né, em uma relação. E isso acaba dando abertura para o adultério e também para a prostituição, né? Por que existe a prostituição? Porque existem clientes que procuram a prostituição. O adultério existe desde o início da humanidade e continua existindo por infelicidade nos relacionamentos. Muitas vezes a pessoa é muito infeliz e acaba sucumbindo aí à necessidade do adultério. E olha que interessante aqui, ele fala o seguinte, ó: quando nós chegarmos ao ponto, né, de valorizarmos mais o amor espiritual, o amor entre seres, do que o amor material, com a dignidade do trabalho e do aperfeiçoamento pessoal, luzindo na presença de cada uma. Olha isso. Dignidade do trabalho e do aperfeiçoamento pessoal. Então, quando nós amarmos uns aos outros dessa maneira mais espiritual do que material, e trabalharmos cada um ao seu tempo e ao seu trabalho, ao seu tipo de trabalho, né? E do aperfeiçoamento pessoal, ou seja, cada um sozinho se aperfeiçoando, não só como casal, mas cada um no seu próprio aperfeiçoamento pessoal, os conceitos de adultério e prostituição se farão distanciados do cotidiano. Olha só. Quando nós olhamos lá para trás, né, nós vemos aí por exemplo, os duelos que aconteciam antigamente, que as pessoas pegavam uma arma, andavam, viravam e atiravam umas nas outras. Isso fazia parte da sociedade, isso era comum, né? Nós temos no Livro dos Espíritos um capítulo dedicado, né, um item dedicado ao duelo, e era comum. E hoje já não é comum. Hoje você já olha e fala, não tem lógica acontecer isso. E eu acredito que, com base na evolução, né, do planeta e dos espíritos que aqui residem, um dia o adultério e a prostituição serão ilógicos também. Fala, não, mas não tem lógica a pessoa cometer adultério, não tem lógica a prostituição. Porque ele fala que a compreensão, hoje nós compreendemos que o duelo não tem lógica, né? Não faz mais parte da nossa sociedade. Por exemplo, também os sacrifícios humanos que eram feitos a Deus. Hoje é ilógico. Em outros tempos não, era comum, era normal e era aceitável na sociedade, hoje já não é mais. Assim também vai acontecer com o adultério e a prostituição, né? Um dia a compreensão, como diz aqui as palavras de Emmanuel, muito, muito bem explicado, a compreensão apaziguará o coração humano e as desventuras afetivas não terão razão de ser, não haverá mais necessidade, não haverá mais lógica em haver essas desventuras afetivas. Muito legal, né? Vamos para o próximo item, então. O próximo livro que nós comentaremos é um livro chamado Pinga Fogo, a Primeira Entrevista, em 1971. Para os que não conhecem, né, gente, deixa eu tentar fazer uma introdução.
O Chico Xavier participou, né, na TV Tupi, extinta TV Tupi, há muito tempo atrás, de um programa chamado Pinga Fogo. Num programa de entrevistas, né, onde Chico foi convidado a responder uma série de entrevistas. Na primeira entrevista, a gente está trazendo aqui um pedaço dessa primeira entrevista. Existe um livro chamado Pinga Fogo, Primeira Entrevista, de 71, onde foram descritas todas as perguntas e respostas daquele dia. Nós trouxemos por quê? Porque o próprio Chico sempre deixou claro, né? O próprio Chico Xavier sempre deixou claro que ali ele estava completamente assessorado por Emmanuel. Então nós consideramos, lógico, todo o conhecimento e a amabilidade do Chico nas respostas, mas também toda a intuição com a ajuda e a sempre constante presença de Emmanuel, né? Então vamos ver aqui o que ele nos fala. Na página 35, L. Alves, que era um repórter, fez a seguinte pergunta. Eu queria complementar. Dizem os espíritos que a vida é uma escola. Nós passamos de ano quando conseguimos uma certa evolução. Essa evolução se faz durante a nossa vida na Terra ou também durante a nossa vida no espaço? Que pergunta bacana, né? E Chico respondeu o seguinte: na vida terrestre, nós temos sempre um programa de trabalho e de autoeducação a ser realizado. Mas esse programa prossegue além da vida, conforme as nossas necessidades, porque todos estamos subordinados à misericórdia de Deus dentro da justiça que nos rege os destinos. Muitas vezes nascemos na Terra ou renascemos na Terra com um determinado programa de serviço a realizar, mas realizamos esse programa de modo imperfeito. Muito legal essa resposta de Chico, completamente alinhada com a obra básica do Espiritismo kardeciana e muitas das obras subsidiárias de, por exemplo, André Luiz, que nos mostra o mundo, a vida no mundo dos espíritos, o trabalho que é realizado do lado de lá também, a preparação para a reencarnação, né? Na série de André Luiz nós temos muita informação sobre isso, né? Como que se trabalha lá, o bônus hora, todo o trabalho que é realizado do lado espiritual, essa preparação dos programas de trabalho da reencarnação, o que nós vamos fazer quando reencarnar, como é que é feito isso, como é que é conversado com os nossos mentores, o que nós definimos que nós vamos fazer, né? Nós precisamos fazer encarnados para poder desencarnar realizando a nossa obra, a nossa tarefa, né? E ele nos diz aqui, né? Muitas vezes a gente vai embora sem terminar, sem fazer direito, né? Nós somos muito imperfeitos ainda, gente. Nós estamos na segunda categoria de planetas ainda, né? Nós só estamos na frente dos planetas primitivos, então nós estamos aqui com espíritos ainda um pouquinho melhor que os espíritos primitivos, né? Estamos aprendendo ainda, estamos no começo da nossa jornada. Mas é interessante a gente ver essa questão, né? L. Alves faz uma questão fantástica, dizendo, olha, mas a gente consegue terminar aqui ou a gente leva trabalho para lá, a gente continua trabalhando do lado de lá para evoluir, etc. E Chico vem aí de acordo com no mesmo tom da obra básica do Espiritismo kardeciana e alinhada com todas as outras obras, né? Que nós percebemos aí de Emmanuel e dos outros autores espirituais com quem Chico teve contato. E é exatamente assim, né? A gente vem com um plano, trabalha, nós hoje estamos num trabalho que nós temos de ter, nós estamos trabalhando e estamos tentando realizar aquilo que nós nos comprometemos lá do lado espiritual, né? E vamos para a próxima então, muito interessante. Bom, no livro Coragem, de 1971, no item 19, olha que item fantástico. O item se chama Trabalho Sempre. Quase que nós transcrevemos todo o item para essa página, porque ele é muito bom, muito bom. Vamos ler e depois a gente comenta. Então vamos lá. Trabalho será sempre o prodígio da vida, criando reconforto e progresso, alegria e renovação. Se a dificuldade te visita, elege nele o apoio em que te escores e surpreenderás para logo a precisa libertação. Quando a névoa da tristeza te envolva em melancolia, procure nele o clima a que te acolhas e observar-te-ás sob novo clarão
de encorajamento e esperança. Perante a dor dos próprios erros cometidos, persevera com ele no cotidiano, e a breve espaço granjearás serenidade e restauração. Nos momentos claros da senda, trabalha e entesourarás mais luz no caminho. Haja, pois, o que houver, ampliem-se obstáculos, agigantem-se problemas, intensifiquem-se lutas ou se agravem provações. Trabalha sempre no bem de todos, porque trabalhando na seara do bem, podes conservar a certeza de que Deus te sustentará. Gente, que fantástica essa passagem, né, de Emmanuel, essa lucidez de Emmanuel sobre o trabalho. Vamos lá, trabalho será o prodígio da vida. Por quê? Porque ele nos dá a condição, né, de viver melhor no conforto, no progresso, né, nos faz progredir, alegria, né? Quantas vezes nós passamos muito mais tempo, muito mais horas no trabalho do que em casa, né? Então, se nós temos um bom ambiente de trabalho, nós temos alegria, né? E nós nos sentimos felizes, úteis. Faz parte da nossa felicidade nos sentirmos úteis ao trabalhar, né? E renovação. Por que renovação? São pessoas novas que nós conhecemos, renovam-se os nossos conhecimentos, as nossas relações e tudo mais, né? E olha que bacana, né? Quando nós temos dificuldades, o trabalho nos traz o apoio, né? O apoio em que te escores, olha só. Quando a névoa da tristeza ou da melancolia, o que ele nos dá? O clima que te acolhas, sob novo clarão de encorajamento e esperança. Depois, perante a dor dos erros cometidos, olha só, perante a culpa, nós temos tantos erros para corrigir e tal, e ele fala, persevera com ele no cotidiano, trabalha, e granjearás serenidade e restauração. Olha só, quando nós trabalhamos, nós ocupamos nossa mente, né? E nós esquecemos das nossas culpas, temos consciência delas, mas é trabalhando que se resolve as culpas, né? É interessante. E nos momentos claros da senda, ou seja, estou feliz, trabalha e entesourarás mais luz ainda no caminho. E ele nos põe ali embaixo toda essa esperança, olha o valor do trabalho. Mesmo com todos os obstáculos, problemas, lutas e provações, trabalha sempre no bem de todos. Olha que bacana isso. No nosso trabalho, nosso trabalhinho ali pequenininho, que cada um faz todo dia, trabalha para o bem de todos. Ou seja, não pense só que o trabalho é bom para você, pense no seu trabalho para os outros. Ajude os companheiros de trabalho. Cuide dos companheiros de trabalho. Se preocupe com os companheiros de trabalho. Faça o bem com aquela pessoa mais próxima, está ali do seu lado, na mesa do lado, né? Muito, muito legal. E olha só, podes conservar a certeza de que Deus te sustentará, né? Quando a gente trabalha, Deus está ali do lado, vendo e sustentando, porque a gente está na obra dele, nós estamos trabalhando para ele, né? Quando nós nos melhoramos e buscamos ajudar o próximo, principalmente quando nós buscamos ajudar o próximo, né? Muito bom. Vamos para o próximo item, então. Esse é um outro livro, o livro dos hippies, o livro se chama Dos Hippies aos Problemas do Mundo, de 1972, e também é um livro que relata entrevistas, perguntas e respostas a Chico Xavier, e Chico sempre relata a presença de Emmanuel sustentando, né, as respostas e a inteligência do Chico para responder. Então vamos lá, a pergunta número 5, onde Saulo Gomes, que é um entrevistador muito famoso à época, faz uma pergunta a Chico, que é a seguinte pergunta. Chico, que pensara os chamados benfeitores espirituais quanto à posição do Brasil atual, seja no terreno político ou social? E aí Chico responde o seguinte: vamos responder com muito respeito, segundo o que temos ouvido dos nossos benfeitores espirituais. A noite é consagrada ao Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, em cujos ensinamentos empreendem a nossa formação como povo organizado. Muitas vezes só compreendemos a ordem quando a desordem aparece. Nós, como brasileiros, não devemos proceder em moldes de insensatez.
Reverenciamos aqueles que estão guardando o sentido da ordem em nosso país e fazendo com que cada um de nós possa desfrutar esse benefício da ordem em nossa vida particular, em nossos lares, em nossos grupos sociais, em nossas empresas de trabalho, dentro da liberdade que estamos desfrutando. Porque só não estamos desfrutando uma espécie de liberdade, aquela liberdade de prejudicar a comunidade. E nós estamos no tempo das massas e não devemos prejudicar a ninguém, muito menos a coletividade. Gente, eu volto a dizer, né? O assunto é tão atual. Nós estamos em meio a uma mudança muito grande no nosso país, na questão política. E olha como Chico se posiciona quanto a isso lá em 1972, né? Obviamente com todo o apoio de Emmanuel. Ele fala da ordem, né? E o que é a ordem? É o respeito ao próximo, é a disciplina da sociedade de modo geral, né? E ele nos fala aqui que essa ordem, a gente só compreende essa ordem quando a desordem aparece, né? E é verdade, né? Quando as coisas começam a sair do controle, que nós percebemos a necessidade de voltar a controlar, de voltar a ter ordem, né? No nosso dia a dia. E ele fala aqui, ó, nós como brasileiros não devemos proceder em moldes de insensatez. Então, ou seja, nós podemos sim divergir das opiniões, mas buscar para nós, para a nossa vida, né? E para a vida daqueles que nós amamos, a sensatez, não é? De que maneira? Andando dentro dos moldes de ordem, de respeito, de amor ao próximo, fazendo aquilo que nós gostaríamos que o próximo sempre fizesse a nosso respeito, né? E não de maneira insensata, com violência, usando, né, de violência, de palavras de baixo calão, de falta de respeito, né? E isso reflete tudo não só na nossa vida de maneira geral, do nosso país, né, mas também em nossas empresas de trabalho, dentro dessa liberdade que nós desfrutamos hoje, né, de poder sair de casa, de poder trabalhar. Então nós temos que garantir isso, essa nossa liberdade de viver, de evoluir, mas da melhor maneira possível, com respeito ao próximo e etc. Né? Muito legal também essa passagem, né, de Chico e de Emmanuel nesse livro. Vamos para o próximo. Livro Mãos Unidas, de 1972. Bom, esse livro também é um livro muito bacana de mensagens, e nós temos aí três mensagens, dentre todas as que tem lá, tem mais também, tá? Nós não trouxemos todas, mas temos aqui 3 mensagens que falam sobre o trabalho. Na introdução, Emmanuel, de maneira belíssima, nos coloca o seguinte: mãos unidas. Tão somente assim, de mãos entrelaçadas, conseguiremos alcançar as realizações do trabalho e do estudo que nos farão atingir os elevados objetivos a que estamos todos destinados nos caminhos do aperfeiçoamento e da evolução. Nós já vimos isso em outros pontos, né? Lá no Espírito da Verdade, quando ele falou no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele falou sobre mãos unidas, né? Sobre o trabalho conjunto, deixando de lado nossas desavenças para trabalharmos juntos, né? E olha Emmanuel reforçando essa mesma ideia na introdução do livro Mãos Unidas, de 1972, onde ele fala lá que juntos nós temos de alcançar as realizações do trabalho e do estudo, né? E nos caminhos do aperfeiçoamento e da evolução. Então que temos de estar juntos para conseguir fazer isso, né? Muito bacana. Próximo item, item 5, na boa luta. Ele nos diz o seguinte: a seara do bem que Jesus nos descortina se revela por trabalho árduo, com alicerces no espírito de equipe, serviço de confraternização e apoio mútuo, em que os tarefeiros de corações interligados e mãos unidas são convocados a duro labor, começando no burilamento de si mesmos. Mais uma vez, mais um item, Emmanuel nos fala do espírito de equipe, da união, né? Da união de pensamentos, de propósitos, que é muito importante para a gente. E ele fala que a seara do bem que Jesus nos mostra
Não é fácil, é um trabalho árduo, sim. E principalmente começando pelo burilamento de si mesmo, ou seja, o trabalho mais difícil é nos conhecer e nos melhorar. Né? Esse é o trabalho mais árduo, mais difícil, mas ele fala aqui bastante do espírito de equipe, né? De corações interligados e mãos unidas, para que a gente possa alcançar e seguir em frente. Né? Então, quanto mais nós nos gostarmos, nos ajudarmos, mais a gente consegue trabalhar em nome do Cristo, né? Em nome do Evangelho do Cristo. Próximo item 19, eles, os outros. No item 19 ele diz o seguinte: os mais felizes são aqueles que já trabalham de algum modo em favor de muitos ou a benefício de alguém, e por esse motivo são os que constroem. Os menos felizes são aqueles outros que ainda não conseguem aceitar o valor do trabalho e a felicidade de servir. E por isso são aqueles que esperam, né? Todos, porém, somos filhos da sabedoria divina, necessitados uns dos outros. Gente, olha que bacana esse item também. Então ele fala, quem é feliz? Feliz é aquele que trabalha em função de alguém, em função dos outros, em função de um benefício de alguém. Porque eles constroem, eles melhoram a sociedade. E os menos felizes são aqueles que ainda não entendem o valor do trabalho e a felicidade de servir. Isso nos faz pensar de uma maneira muito bacana sobre a felicidade, né? Qual que é a felicidade? Como nós podemos pensar na felicidade sem ajudar o próximo? Né? A felicidade em si é um tema enorme que nós podemos um dia trazer como um estudo, né, para o nosso canal. Um vídeo só sobre a felicidade, né? Mas pensemos juntos. É possível você estar hoje em uma mansão, vivendo uma vida completamente recheada de bens materiais, com muito dinheiro, com empregados, com todos os luxos que a sua vontade pode desejar, sabendo que existem pessoas no frio, dormindo embaixo de marquises, passando fome, sem ter o que comer. O que assim vive, não é? Ainda vive alienado, ainda não entendeu a mensagem do Cristo, ainda não se preocupa com o próximo dele. E se nós pensarmos profundamente sobre isso, não é possível que qualquer pessoa seja feliz nesse planeta ainda. Não é possível, não dá para ser feliz sabendo que o nosso planeta passa por essas necessidades, esses problemas tão grandes ainda na sociedade. E qual que é o nosso papel, a nossa atitude? É trabalhar em função dos outros, é ajudar, não é? É assistir aos nossos irmãos, na verdade. Então, assim, aí alguns falam, poxa, mas eu não tenho emprego. Tá bom, mas você não tem a sua alegria, a sua esperança? Você pode ir a um asilo, sentar com um idoso e conversar com ele, fazer o bem para ele, dar atenção. Você pode ir até um orfanato, sentar no chão e contar uma história para uma criança. Se você tem condição, você pode levar um cobertor para quem dorme na rua. Você pode fazer uma sopa. Se você fizer uma sopa em casa e gerar aí 20 marmitex de sopa, você pode levar para 20 pessoas. São 20 pessoas que vão jantar, ou vão vão almoçar, ou vão tomar um café, graças à sua atitude. Então, gente, o trabalho e a felicidade está em servir o próximo. É assim que nós podemos ser felizes, né? Isso está no Evangelho do Cristo em todos os pontos, né? E Emmanuel toca nisso muitas vezes. Trabalha, ajuda o próximo, trabalha por si, para o seu enriquecimento intelectual, o estudo, o trabalho é importante. Mas faça o bem ao próximo, atinja aqueles que precisam, não é? Nós temos também o assunto caridade, que é um assunto gigantesco, que pode ser estudado em outras ocasiões também, provavelmente será aqui no nosso canal, mas a nossa condição de ajudar vai muito além do que nós imaginamos. E tudo aquilo que nós fazemos pelo outro, sem esperar recompensa, o bem pelo bem, aí está a verdadeira felicidade, né? Chico, enquanto encarnado, dizia isso. Nossa, eu sou feliz demais, eu tenho muito mais do que eu preciso. Ele não tinha nada para ele, material, mas a felicidade dele estava em ajudar os outros.
Divaldo Pereira Franco fala isso, um dos outros grandes médiuns, né, atuais do nosso país, fala isso. Não, a felicidade é enorme, eu sou feliz. Ele é bem idoso agora, mas tem uma lucidez fantástica e sempre nos diz, não, eu sou muito feliz. Olha o trabalho assistencial que esses homens fizeram. Né? Olha a ajuda que esses homens deram à humanidade. É importante nós pensarmos sobre isso. Né? Vamos ao próximo item. No livro Escrínio de Luz, de 1973, no item Ante o Sol Eterno, nós temos o seguinte. Jesus nos diz, vim trazer fogo à terra. Semelhantes palavras do Divino Mestre podem induzir o discípulo invigilante aos mais estranhos pensamentos. Se ouviste, pois, a palavra de Jesus, de certo conduzes contigo não é mais o frio do desânimo ou a paralisia da ociosidade da queixa, porque terás inflamado o próprio coração ao sol glorioso da compreensão e do trabalho incessantes, única força capaz de levantar-nos, enfim, do antigo vale de negação e da morte. Mais uma vez, né? Emmanuel nos traz um ensinamento muito profundo. Quando nós ouvimos vir trazer fogo à terra, muitas pessoas interpretam assim, nossa, Jesus veio porque ele veio trazer o fogo que vai castigar, né? Olha que pensamento mais estranho, né? Como Jesus castigar? Jesus, imagina, Jesus é um espírito evoluidíssimo, é um espírito perfeito, é o nosso irmão mais velho, é o nosso modelo de caridade, de amor, de compreensão. Ele veio trazer fogo para aquecer, não é? Para aquecer a gente. E olha que interessante quando ele fala aqui, ó. Se você consegue ouvir isso em Jesus, você não tem mais dentro de você o frio do desânimo, a paralisia da ociosidade da queixa. Gente, se queixar é um erro imenso. Todos nós cometemos, eu sei. Mas é um erro imenso. Nós não podemos nos queixar de nada. Imagina toda a assistência que Deus nos dá, que a espiritualidade nos dá. Nós temos de ficar muito, muito felizes, né? E ele diz aqui, porque terás inflamado o próprio coração ao sol glorioso da compreensão e do trabalho incessantes, única força capaz, né, de nos tirar do vale da negação e da morte. Olha que bacana isso. Então usemos a compreensão com os próximos, né, e conosco mesmo, com nossos erros, e o trabalho incessante. Trabalhar, temos de trabalhar sempre. Vamos para o próximo item. No livro Segue-me, de 1973, nós temos dois itens aí muito bacanas. No primeiro item, fazer luz. Em Paulo, né, em Romanos, no capítulo 14, versículo 1, nos diz: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. E aí Emmanuel complementa para nós. Diz o apóstolo Paulo: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. É que, para chegar à cultura, filha do trabalho e da verdade, o homem é naturalmente compelido a indagar, examinar, experimentar, teorizar. Mas, para atingir a fé viva, filha da compreensão do amor, é forçoso servir e fazer luz. Bom, olha que bacana esse item, né? De quando Paulo nos diz: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Se faz aí uma diferença muito grande entre intelectualidade e fé. E isso é muito, muito interessante, né? Quando nós vemos lá no Livro dos Espíritos, Kardec toca nesses assuntos, né? E quando ele classifica o nível dos espíritos, dentro dos espíritos bons, né, ele já classifica entre os que têm um nível de bondade muito grande e outros que têm um nível de intelectualidade muito grande. Então nós temos de crescer nos dois, né? Nós temos de ser moralmente evoluídos, ou seja, fazer o bem dentro da moral cristã, dentro do cristianismo, aprender sobre o Evangelho e ao mesmo tempo aprender sobre todas as ciências, né? Todas as faculdades humanas e todas as outras que não são daqui, do nosso planeta, né? Nós vamos passar por isso ainda. Então é importante, assim, a ferramenta que Emmanuel nos traz aqui para atingir a fé viva, filha da compreensão do amor, é forçoso
servir. Então vamos lá, a cultura é filha do trabalho. Então, para se adquirir cultura, para se adquirir conhecimento intelectual, deve-se trabalhar. Vamos colocar esse trabalho mais materialmente falando, trabalhar. E para atingir a fé viva a gente tem que servir. Então, servir também é trabalhar, concorda? Porém, é diferente. Servir é trabalhar sem esperar remuneração, né? Vamos ao próximo item, então. No item o proveito de todos, Paulo também nos coloca no livro dos Coríntios, no livro 12, capítulo 7, versículo 7, a seguinte frase: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Olha como é profundo. Vamos ver o que Emmanuel nos fala. Cada individualidade encontra na reencarnação um quadro de valores potenciais de trabalho, análogos àqueles que a pessoa recebe quando é favorecida por um cargo determinado. Ninguém está privado do ensejo de auxiliar o próximo, elevar, consolar, instruir, renovar. Não te detenhas, o amparo do Senhor é concedido a cada ser humano, visando ao proveito de todos. Gente, que fantástico isso aqui, né? Lembra que lá atrás nós entendemos, lá no Livro dos Espíritos, que ele dizia para nós que nós temos as nossas aptidões, nós nascemos com as nossas aptidões, né? E olha aqui, cada individualidade encontra na reencarnação um quadro de valores potenciais de trabalho. Então, todos nós temos condição de trabalhar. Tá? E põe aqui uma coisa muito importante. Ninguém está privado do ensejo, ou seja, todos nós temos a condição e oportunidades de auxiliar o próximo, de elevar o próximo, de consolar o próximo, de instruir o próximo e de renovar o próximo. Né? Gente, é como dizem, nós todos temos a condição de fazer algo. Por menor que seja, todos nós temos a condição e a obrigação de fazer algo pelos nossos próximos. Né? E ele diz aqui, ó, o amparo do Senhor é concedido a cada um. Então, cada um de nós é amparado por Deus, é amparado pela espiritualidade, mas sempre visando o bem da sociedade geral, de todos. Muito bacana, né? Então, aqui a gente pensa o seguinte, quando eu trabalho, ganho muito dinheiro, sou rico, eu tenho isso, tá bom, é um amparo concedido a mim, sim, mas é em favor dos outros. Não podemos esquecer. E usar aí, lá do nosso primeiro estudo aqui no canal, do egoísmo, né? Pensar somente em nós. Que bacana essa mensagem. Vamos para a próxima. Próximo livro. Livro Instrumentos do Tempo, de 1974. Lá no item 3 ele nos diz sobre as aflições. Mais um livro, mais uma passagem muito bacana. Então o que Emmanuel nos traz? Aparecem aqueles que se afirmam desditosos por não poderem competir com o luxo de quem se confia à extravagância e à loucura. Surgem muitos em lágrimas de inveja e despeito à frente dos vizinhos, interessados na educação e na melhoria da vida. Há quem se revolte contra as bênçãos do trabalho e vocifera em desfavor da ordem que lhe assegura as vantagens da disciplina. Converte o teu problema ou a tua mágoa em motivo de superação das próprias fraquezas, à maneira do lidador que aproveita o obstáculo para atingir os seus mais altos objetivos. E então terás convertido as inquietações do mundo em bem-aventuranças para a felicidade sem fim. Que bacana, que importante essa passagem, né? Olha só, tem gente que aparece cheio de aflições, né? Aflições que nós mesmos criamos para nós, né? Quer competir com o luxo das pessoas. Então a pessoa posta uma foto numa lancha, viajando numa lancha, ou uma viagem muito bacana, e nós ficamos desditosos, nós ficamos tristes. Eu queria viajar também. Olha só.
Depois ficamos com inveja dos nossos vizinhos que estão lá estudando, que estão fazendo a gente fica invejando o que as pessoas têm, o que as pessoas são. Outros aqui, ó, se revoltam contra as bênçãos do trabalho. A pessoa trabalha, tem a bênção de estar empregada e só se revolta, reclama porque ganha pouco, porque acorda cedo, porque volta tarde. E fica bravo, né? Com essa ordem que lhe assegura a disciplina. Né? E aqui vem o conselho final de Emmanuel. Olha, converte o teu problema ou a tua mágoa em motivo de superação das próprias fraquezas. Gente, se nós temos um problema, isso vem para nós nos superarmos, para nós aumentarmos a nossa força, superar as fraquezas. Né? Ó, e aí, se fazendo dessa maneira, olha o que ele fala. Ó, então terás convertido as inquietações do mundo, as inquietações do mundo, não é só sua não, é do mundo, em bem-aventuranças, para a felicidade sem fim de todos. Né? Então, quando nós mudamos a maneira como nós encaramos o trabalho, né, não como algo difícil, mas como algo necessário, bom, proveitoso, uma bênção, tudo melhora. Né? Nós hoje, na sociedade hoje, nós já temos a questão de tem que estudar para a prova. Ai meu Deus, eu tenho que estudar. Ah, eu tenho que ir para a escola. Ah, eu tenho que acordar cedo para trabalhar. Gente, é o contrário. Graças a Deus. Você tem que acordar feliz da vida, que você tem algo para estudar, tem trabalho para fazer, ou que você possa perdão, ou que você possa fazer uma obra assistencial, possa ir até como eu disse lá atrás, a um orfanato, a um asilo, atender alguém, um parente que seja. Dê sempre glória, sempre bênção, sempre graças a Deus por ter atividade. E as faça com alegria. Com alegria. Nós estamos no caminho, trabalhando em prol de nós mesmos e dos outros. Então vamos ter alegria para fazer as coisas e não aflições. Nós sempre vamos ser visitados pelas aflições, mas vamos passar por cima dela. Não é? Vamos ter paciência. Vamos ter paciência, persistência e continuar andando, né? Com felicidade, com alegria. Vamos mudar o nosso padrão vibratório de pensamento e fazer melhor. Né? Próximo item. Livro A Terra e o Semeador, de 1975. Esse item é menorzinho, né? Olha que interessante. Isso aqui é Chico, tá? Chico falando sobre o trabalho. Esse livro também conta passagens de Chico e entrevistas de Chico, né? E ele nos diz o seguinte: o trabalho foi sempre para mim uma bênção de paz e refazimento, com o qual encontro o esquecimento, pelo menos temporário, das imperfeições que carrego. Chico Xavier. É totalmente alinhado com o que nós já estudamos, não é? Lembra da primeira mensagem do primeiro livro de Emmanuel que nós estudamos, quando ele diz lá, mediante o sofrimento, mediante a tristeza, mediante uma série de empecilhos, de coisas ruins, use o trabalho a seu favor. Olha Chico dando o exemplo disso, né? Daquilo que está escrito lá. Então, o trabalho para ele é bênção de paz e refazimento. O trabalho é uma ferramenta de esquecimento, de ocupação da nossa mente e do nosso corpo. Né? Onde, olha, pelo esquecimento, pelo menos temporário, das imperfeições que carrega. Então, quando nós trabalhamos, nos sentimos tão úteis. Né? E nós deixamos de lado nossas imperfeições para fazer bem feito o nosso trabalho em favor de todos. Né? É muito bonito a gente ver uma lição lá atrás falada por Emmanuel e aqui praticada por Chico. Né? Chico foi uma das pessoas, pelo menos a meu ver, tá? Opinião pessoal minha, que mais aplicou o Evangelho aqui no nosso planeta, né? Mais praticou o Evangelho. Vamos para o próximo item. Muito legal. Livro Buscarás e Acharás, 1976, no item Refúgio. Emmanuel nos traz: ante as provas da vida, imagine-te em Deus. Todo trabalho é bênção se te apoias em Deus. Em peços e conflitos, não te afaste de Deus. Lutas e incompreensões? Refugia-te em Deus. Ninguém vive nem age fora das leis de Deus. Vencerás hoje e sempre, entregando-te a Deus.
Olha que bonito, né? Tudo na nossa vida, né? Tudo na nossa vida gira em torno da divindade, do nosso Pai maior, do nosso Criador, daquele que mais nos ama em todo o universo. E todo ao longo da nossa existência, né? Seja aqui encarnados ou desencarnados, seja por toda a eternidade, quando um dia, por mérito nosso, por crescimento nosso, nós poderemos vê-lo e compreendê-lo, né? Como está escrito lá no Livro dos Espíritos. Vamos lá. O item mais importante para a gente aqui, pelo assunto, né, é todo trabalho é bênção se te apoias em Deus. Nós estamos aqui, gente, trabalhando por bem comum, né? Uma vez, vou contar aqui um caso pessoal, tá? Muito brevemente. Um grande amigo meu me perguntou sobre o meu trabalho. E o meu trabalho não é um trabalho diretamente na área de humanas, né? Eu trabalho na área de exatas. Então, é um trabalho muito técnico que não é tão um trabalho de humanas. E eu disse a ele, falei, meu amigo, e ele é da área de humanas, ele é médico, né? E eu disse a ele, meu amigo, eu me sinto mal de não ter um trabalho na área de humanas, de não atender ao público, de não poder fazer algo por alguém diretamente. E ele me chamou a atenção, ele disse assim, escuta, o seu trabalho é parte de uma engrenagem. Por que você faz o seu trabalho? Você tem as pessoas da limpeza, da manutenção, os atendentes, pessoas que cuidam de tudo, né? Do seu ambiente de trabalho, do local de trabalho, os vigias, os faxineiros, os copeiros, tudo isso em favor, né, do seu trabalho. Olha que lindo isso. Olha que lindo isso. Um outro amigo me disse, um outro amigo não, um médico com quem eu me consultei, um ortopedista, uma vez comentando sobre esses assuntos, me disse, meu amigo, todos nós somos pequenas formiguinhas, mas essenciais ao formigueiro. Gente, todo o trabalho é uma benção. Todo ele. Todo ele. Todo ele é uma bênção e uma oportunidade de ouro dada a nós para servir ao próximo. E se nós temos essa consciência, adquirimos essa consciência e apoiamos isso em Deus, na divindade, nas leis divinas, esse trabalho pode render frutos maravilhosos, não é? Se eu não me engano, agora vamos para a conclusão. Dessa vez eu acertei. É o primeiro dos vídeos de estudo que eu acerto o tempo da conclusão. A conclusão foi, como sempre, dividida em 5 itens diferentes. Vamos para o primeiro. O trabalho se nos apresenta de acordo com nossas aptidões. Isso nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, na obra básica, né? E também nas obras de Emmanuel, sempre nos dizendo que todos nós temos condição de servir, né, de acordo com as nossas aptidões, sejam elas técnicas, sejam elas humanas, sejam elas específicas, todos nós temos aptidões, né? Gente que gosta mais de trabalhar na área de filosofia, de sociologia, de medicina, de psicologia, ou uma área técnica e tecnologia, e assim vai, né? Então todos nós temos, e o trabalho se nos apresenta dessa maneira, a vida nos conduz ao trabalho que nós temos aptidão, né? Porque é a maneira de nós servirmos de maneira, né, de melhor maneira a sociedade, né? E é importante a gente ter essa consciência e fazer o melhor que nós possamos em cada área de conhecimento humano. Item 2. O trabalho é uma terapia para nossos sofrimentos. Não só o último item, mas o que a gente vem falando até agora nos mostra, né? O trabalho é uma terapia. O trabalho é uma terapia, né? Tão bem exemplificada por Chico, nessa passagem que nós vimos há pouco. O trabalho é uma terapia que nos faz esquecer os nossos defeitos, os defeitos dos outros e crescer. Nos ocupar a mente, nos faz ser melhores a cada dia, né? Então, essa é uma conclusão bem fácil de se tirar, né? 3. Toda ocupação é útil. Toda ocupação útil é trabalho. Isso vem lá desses ensinamentos que nós temos, né? Toda ocupação útil é trabalho. Quando nós fazemos qualquer coisa pelo nosso crescimento, ou o crescimento do próximo, é trabalho. E é muito bem-vindo, né? Item 4. Trabalho e caridade.
Gente, caridade, como eu já disse há pouco, é um tema que nós podemos futuramente fazer um estudo aqui no canal. Mas existe aí um equilíbrio, né? Deve existir um equilíbrio entre trabalho e caridade. A caridade moral sendo realizada já no executar, né? No dia a dia do nosso trabalho, que é ajudar o próximo, é dar um sorriso, é dar um bom dia, é apertar uma mão, saber ser bom para as pessoas no dia a dia. E a caridade, que pelo menos do supérfluo, nós temos obrigação de fazer a caridade. Né? No último estudo sobre riqueza moral, nós falamos também bastante sobre esse assunto, e ele se conecta aqui com o tema de trabalho. Né? Caridade é importante. Podemos esquecer de não podemos esquecer de fazer algo em prol de outras pessoas. Por último, mas não menos importante, trabalho é roteiro da justa emancipação. E não vale agir por agir. Temos de ter prazer em servir. Bom, trabalho é roteiro de emancipação. O que é emancipação? É maturidade da própria alma, liberdade da própria alma, do próprio espírito. E o valor, né? Qual o valor de agir por agir? Vou dar aqui fazer uma caridade porque tem que fazer, né? Não, gente. Tem de ter prazer em servir, a gente tem que fazer as coisas de coração. Então coloque o seu coração no seu trabalho e sirva sempre. Pense sempre em servir a sua família, a sua esposa, o seu marido, a sua mãe, o seu pai, o seu filho, todos aqueles que vivem com você, que convivem com você, sirva-os sempre. E no seu trabalho também. Esteja lá para servir. Às vezes servir é parar para ouvir, né? Vamos ouvir o que o outro tem a dizer. Vamos dar atenção para ele. Isso é servir e é uma forma de trabalhar em nós, né? Isso é muito importante. Era isso que nós tínhamos para passar hoje. Portanto, agradeço a vocês pela paciência, pela companhia e espero que vocês tenham gostado, né? E até o próximo estudo. Muito obrigado. Até logo.